Imagine um cenário. Final de novembro de 1820, nas margens do rio Wupper, em uma pequena cidade chamada Barmen, então parte do Reino da Prússia. Foi ali, no coração da bela região do Reno, que nasceu uma das mentes mais influentes da história, Friedrich Engels. Hoje, essa cidade faz parte de Wuppertal, mas na época era um polo em ascensão, onde o progresso industrial já dava seus primeiros sinais. Engels não veio de uma família qualquer. Seu pai, Friedrich Engels Sr., era um homem de negócios astuto, dono de uma próspera empresa de alvejamento de linho, a Caspar Engels & Sony. Herdara o negócio do pai, Johann Caspar Engels, e o transformará em um império. Mas não pense que era apenas um homem frio e calculista. Apesar da disciplina rígida e da mentalidade voltada para o lucro, ele tinha um lado artístico. Adorava música e tocava vários instrumentos, animando reuniões familiares com apresentações que encantavam a todos. Em 1819, casou-se com Elisabeth von Aar, ou Elise, como era carinhosamente chamada. Ela vinha de uma família de intelectuais e clérigos de Reims, e juntos tiveram 8 filhos, 4 meninos e 4 meninas. Friedrich Jr., o primogênito, era o orgulho de Elise. Inteligente, curioso e apaixonado por livros, o menino tinha na mãe sua maior incentivadora, especialmente quando se tratava de literatura e mitologia clássica. Enquanto o relacionamento com o pai seria marcado por tensões no futuro, o vínculo com Elise permaneceu inquebrável por toda a vida. O mundo em que Engels nasceu era um caldeirão de transformações. A Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade e direitos universais, havia abalado a Europa décadas antes, mas também deixará um rastro de violência. Napoleão surgira como uma figura que prometia ordem, mas seu império ruir em 1815, derrotados pela força econômica e militar da Grã-Bretanha, uma nação que, com sua marinha dominante e indústria em expansão, já ditava os rumos do continente. A Europa olhava para o modelo britânico com admiração, e a família Engels estava na vanguarda dessa revolução industrial na região do Reno. Seu bisavô havia introduzido técnicas mecânicas de fabricação de rendas ainda em 1775, plantando a semente do que viria a ser um centro industrial. Quando Friedrich Jr. nasceu, Barmen já vivia um boom. Em apenas 2 décadas, sua população saltaria de 16 mil para 40 mil habitantes, ganhando o apelido de Manchester alemã. Mas o progresso tinha seu preço. A classe trabalhadora urbana crescia em condições precárias, com jornadas extenuantes de 60 a 70 horas semanais. A fábrica dos Engels, no entanto, se destacava. Além de não empregar mão de obra infantil, a família apoiava iniciativas filantrópicas, tentando amenizar os efeitos mais brutais da industrialização. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Friedrich, mas é certo que passou mais tempo sob os cuidados da mãe do que do pai, sempre ocupado com os negócios. Em 1828, começou seus estudos em uma escola primária local, onde logo se frustrou com o ensino rígido e pouco estimulante. A exceção? As aulas de química e física que despertaram nele uma paixão pela ciência. Aos 14 anos foi para o Gymnasium de Elberfeld, um dos mais respeitados da Prússia, onde morou com o diretor, Dr. Antschek. Lá recebeu uma educação abrangente. Ciências, línguas antigas e modernas, história e religião faziam parte do currículo. Engels tinha um dom especial para idiomas e se encantou pelas ideias do iluminismo, que pregavam a razão acima do dogma religioso. Mas não era só de ciência que vivia o jovem Friedrich. Ele mergulhou na cultura popular alemã, nos contos e tradições que alimentavam o nacionalismo romântico de pensadores como Herder e Fichte. Vivendo em uma Prússia conservadora, que havia herdado o Reno após as guerras napoleônicas, ele testemunhou a repressão aos movimentos liberais. Em 1819, o chanceler austríaco Metternich impôs os decretos de Karlsbad, censurando a imprensa e controlando as universidades, medidas que se espalharam por toda a Confederação Germânica, incluindo a Prússia. Foi nesse ambiente de contraste entre o progresso industrial e a opressão política, entre a rigidez familiar e a liberdade intelectual, que Engels começou a forjar suas ideias. Em Elberfeld já demonstrava seu talento para a escrita, produzindo poemas e ensaios que revelavam uma mente inquieta, ávida por entender e transformar o mundo ao seu redor. E esse, como sabemos, seria apenas o começo. Era uma ironia quase poética. Enquanto Friedrich Engels celebrava as ideias liberais que floresciam na Alemanha, seu próprio pai, um homem de negócios rígido e conservador, via nessas convicções uma ameaça ao futuro da família. Em 1837, o sonho acadêmico de Engels foi abruptamente interrompido.
Retirado do Gymnasium contra sua vontade, ele viu-se obrigado a abandonar os livros e os debates intelectuais para mergulhar no mundo pragmático dos negócios têxteis, um destino que à primeira vista parecia selar seu futuro como mais um herdeiro da fortuna familiar. Mas Engels não era homem de se render sem luta. Em 1838, pai e filho embarcaram numa viagem que mudaria tudo. Sob o pretexto de inspecionar as operações da Hermen e Engels em Manchester, Friedrich descobriu um mundo muito além das planilhas de custos e dos teares mecânicos. No caminho pararam em Bremen, cidade portuária onde o jovem iniciou seu aprendizado como aprendiz do comerciante de linho Heinrich Leopold. Ali, entre contratos e câmbios, Engels revelou um talento inesperado, uma habilidade natural para os negócios, temperada por um charme que desarmava até os parceiros mais céticos. Transações concluídas com sucesso anotava nos registros, enquanto, em segredo, absorvia cada detalhe do sistema capitalista que começava a dominar a Europa. Aprendeu sobre tarifas, margens de lucro e, acima de tudo, sobre as engrenagens invisíveis que moviam a economia global, e que mais tarde, desmontaria com precisão cirúrgica. Foi em Bremen, porém, que sua mente foi verdadeiramente sacudida. Entre os papéis comerciais e as conversas polidas, Engels entrou em contato com as ideias radicais do Jungsdeitland, um movimento que, em vez de saudar o passado medieval com nostalgia romântica, olhava para frente, exigindo democracia, unidade nacional e justiça social. Aquela era uma Alemanha que ele queria ajudar a construir, uma nação onde o mérito, não o nascimento, ditasse o destino dos homens. A ruptura com o conservadorismo paternal estava consumada. Em 1839, sob o pseudônimo Friedrich Oswald, um disfarce necessário para proteger o nome da família de suas ideias subversivas, Engels publicou seu primeiro trabalho, o poema O Beduíno. Nas linhas carregadas de melancolia, denunciava a humilhação de um povo orgulhoso reduzido a espetáculo em circos parisienses. Era mais do que literatura, era um grito contra a exploração, um presságio do que viria. Ao mesmo tempo, colaborava com o Telegraph für Deutschland, onde suas críticas literárias e relatos de viagem camuflavam uma mensagem cada vez mais ousada. A censura prussiana não tardaria a notá-lo. Enquanto isso, a indústria têxtil de Bremen sufocava. A concorrência inglesa e belga esmagava os lucros, e as condições de trabalho se deterioravam. Em uma carta comovente, Engels descreveu o sofrimento dos operários de Wuppertal. Homens e mulheres que, para suportar jornadas extenuantes, afogavam a dor no álcool, um analgésico barato para corpos e almas esgotados. Com uma ironia cortante, ele confrontava os empresários locais, aqueles mesmos que pregavam piedade aos domingos e nos demais dias, extraíam até a última gota de suor de seus empregados. São os mais devotos na igreja, escreveu, e os mais impiedosos nas fábricas. A hipocrisia não era apenas econômica, mas também religiosa. Criado no rigor protestante, Engels encontrou em A Vida de Jesus, de David Friedrich Strauss, a faísca que incineraria suas últimas crenças. A Bíblia, descobriu, não era a palavra divina intocável, mas um texto histórico moldado por mãos humanas. A ruptura com a fé foi definitiva. Em seu lugar, surgiu uma paixão ainda mais intensa, a filosofia de Hegel, cujo espírito absoluto prometia uma história movida não por decretos divinos, mas pela razão humana em sua busca por liberdade. Hegel havia morrido em 1831, mas suas ideias, publicadas póstumamente, ecoavam como um chamado. Para Engels, a dialética hegeliana não era apenas teoria, era uma ferramenta para entender e transformar o mundo. Em 1841, cumprindo o serviço militar obrigatório, Engels vestiu o uniforme da artilharia da Guarda Prussiana em Berlim. Entre marchas e exercícios, frequentava a universidade, a mesma onde Hegel havia lecionado, e devorava aulas de filosofia. Os jovens hegelianos, herdeiros radicais do mestre, viam no Estado não um fim em si mesmo, mas um campo de batalha onde tese e antítese colidiam até gerar uma síntese revolucionária. A França do século XVIII era o exemplo perfeito. O ancien regime, com seu absolutismo podre, fora destruído pela Revolução de 1789, que, por sua vez, cedeu lugar a um novo equilíbrio, uma monarquia constitucional que, apesar de imperfeita, carregava consigo as sementes da democracia moderna. Nas cervejarias de Berlim, entre canecos de cerveja e debates acalorados, Engels encontrou seu círculo, jornalistas, acadêmicos e, acima de tudo, Bruno Bauer, ex-aluno de Hegel e um dos pensadores mais audaciosos da época. Juntos dissecavam a política prussiana, desafiando o conservadorismo que engessava a nação. Mas o tempo em Berlim estava contado.
Em outubro de 1842, após cumprir seu dever militar, Engels voltou a Barmen, apenas para ser confrontado com uma ordem paterna: partir para Manchester, onde o aguardava um posto na fábrica da família. O destino, no entanto, tinha outros planos. Antes de embarcar para a Inglaterra em novembro daquele ano, Engels fez uma parada estratégica: os escritórios do Rheinische Zeitung, o jornal que, sob a direção de um certo Karl Marx, estava prestes a se tornar a voz mais perigosa da Alemanha. O encontro entre os dois ainda não havia acontecido, mas o palco já estava montado. O jornal em Colônia não era apenas mais um veículo de imprensa, era o epicentro de uma revolução intelectual. E lá, no coração da agitação, estava Karl Marx, assumindo pela primeira vez o papel que o consagraria como um dos pensadores mais radicais de sua época. Nascido em Trier em 1818, filho de uma família judia recentemente convertida ao luteranismo, Marx havia trilhado um caminho que já anunciava sua rebeldia. Dos estudos jurídicos em Bonn à filosofia em Berlim, onde se filiou aos jovens hegelianos, um grupo que ousava desafiar as estruturas do pensamento conservador. Sua tese, um ataque contundente à religião, foi tão explosiva que as autoridades prussianas preferiram vê-lo partir. E foi assim, entre a expulsão e a provocação, que Marx chegou à Colônia, justamente quando Engels, vindo de Bremen, cruzava seu caminho pela primeira vez. Aqueles meses de 1842 foram um divisor de águas. Marx, recém-doutor pela Universidade de Jena, assumirá a direção do Rheinische Zeitung com uma missão: transformar o jornal em uma arma contra a hipocrisia do Estado prussiano. E ele o fez com uma precisão cirúrgica, revitalizando um periódico à beira do colapso e convertendo-o em plataforma para suas ideias revolucionárias. Engels, por sua vez, já havia colaborado com o jornal antes mesmo de conhecer Marx pessoalmente. Mas foi naquele inverno que os dois, unidos por uma visão crítica afiada e uma desconfiança crescente em relação ao idealismo hegeliano, começaram a esboçar algo muito maior do que uma simples amizade intelectual. Estava nascendo ali, entre linhas de texto e debates acalorados, uma das parcerias mais explosivas do século XIX, uma aliança que redefiniria não apenas a filosofia, mas o curso da história. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, Manchester se erguia como símbolo brutal do progresso industrial. Com seus 300.000 habitantes e uma paisagem dominada por chaminés que cuspiam fumaça negra, a cidade era, nas palavras de Alexis de Tocqueville, um novo Hades, um inferno terreno onde o rugido das máquinas abafava os gemidos dos que as alimentavam. Engels, que já conhecia a cidade de passagens anteriores, chegou em dezembro de 1842 para assumir seu posto na Victoria Mill, em Salford. Mas desta vez, o choque foi diferente. Os motins da Plug Plot, que meses antes haviam paralisado a região em protesto por direitos trabalhistas e sufrágio universal masculino, ainda ecoavam nas ruas. E o que Engels viu ali não eram apenas números em relatórios, mas rostos, operários esqueléticos, crianças deformadas pelo trabalho precoce, famílias amontoadas em cortiços onde a doença e a fome reinavam como leis naturais. Foi nesse cenário de desolação que ele encontrou Mary Barnes, uma jovem irlandesa de pouco mais de 20 anos, talvez empregada doméstica, talvez operária. As fronteiras entre as duas condições eram tênues para quem vivia à margem. Mary não era apenas uma companheira, era uma chave. Através dela, Engels adentrou os becos e os porões de Manchester que nenhum homem de sua classe ousaria pisar. Ela o levou aos salões do Ovenite Hall of Science, onde os seguidores de Robert Owen sonhavam com um socialismo agrário e cooperativo, e as reuniões dos cartistas, que exigiam não apenas o voto, mas uma revolução na própria ideia de democracia. Engels simpatizava com sua causa, mas via além. As reformas, por mais necessárias, não bastavam. O sistema não precisava de ajustes, precisava ser demolido. Inspirado por pensadores como Thomas Carlyle, que comparava a vida do operário à servidão medieval, só que pior, Engels começou a esboçar uma crítica feroz ao capitalismo industrial. Sua análise, publicada em 1843 nos Anais Franco-Alemães de Marx, era um libelo. A propriedade privada não era apenas injusta, era a raiz de uma alienação que reduzia o homem a uma engrenagem descartável. A solução? Abolir a propriedade, coletivizar os meios de produção e devolver ao trabalhador o controle sobre seu próprio destino. Era uma ideia radical, quase utópica, mas para Engels era a única saída. Essas reflexões, alimentadas pelas caminhadas com Mary pelos bairros miseráveis e pelos debates com operários nos pubs escuros, tomariam forma definitiva em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, publicado em 1845.
O livro não era um tratado abstrato, era um grito. Engels misturava dados oficiais com relatos viscerais, crianças morrendo de exaustão, homens reduzidos a sombras, mulheres vendendo seus corpos por um pedaço de pão, e lançava um desafio aos liberais burgueses que, da segurança de seus salões, aplaudiam o progresso, enquanto ignoravam seu custo humano. Acuso a Inglaterra, escreveu, não por ódio, mas por urgência. Porque o que acontecia em Manchester não era um problema local, era um aviso. E se a Alemanha, se a Europa inteira não despertasse, o mesmo inferno se espalharia como uma praga. O que os dois homens encontraram não foi apenas um refúgio, mas um campo de batalha intelectual. Brussels, com suas ruas tranquilas e cafés onde as ideias fermentavam como cerveja artesanal, tornou-se o laboratório onde Marx e Engels forjariam as armas teóricas que abalariam o mundo. Não era por acaso que estavam ali. A Bélgica, com sua constituição liberal e sua posição geográfica estratégica, oferecia um respiro temporário aos perseguidos políticos. Mas a tranquilidade era enganosa. Sob a superfície polida da cidade pulsava a mesma desigualdade que eles haviam denunciado em Manchester e Paris, só que disfarçada de progresso pacífico. Engels, recém-chegado e ainda lambendo as feridas da ruptura com a família, mergulhou de cabeça no trabalho. Não havia tempo para lamentações. Enquanto seu pai, em Barmen, cortava-lhe os fundos como um castigo por suas heresias, ele transformava a necessidade em virtude. Agora, mais do que nunca, sua pena seria sua espada. E Marx estava ávido. Os dois passavam horas a fio na Bibliothèque Royale, devorando relatórios parlamentares britânicos, estatísticas de mortalidade infantil, tratados de economia política. Não eram meros acadêmicos, eram cirurgiões dissecando o cadáver do capitalismo para exibir suas entranhas podres ao mundo. Foi ali, entre pilhas de livros e xícaras de café frio, que nasceu a ideologia alemã. Não um manifesto, não um panfleto inflamado, mas uma obra monumental que desmontava, peça por peça, o edifício das ilusões burguesas. Os Young Hegelians, com seus jogos intelectuais e seu desdém pela materialidade da luta de classes, foram esmagados sob o peso de uma crítica implacável. A história não era movida por ideias puras, mas pela luta concreta entre opressores e oprimidos. A propriedade privada não era um direito natural, mas o fruto de uma violência ancestral. E a religião? O suspiro da criatura oprimida, como escreveriam mais tarde, o ópio que entorpecia as massas enquanto os donos das fábricas engordavam seus cofres. Mas não bastava diagnosticar o mal, era preciso prescrever a cura. E a cura, eles sabiam, não veria de cima. Veria das ruas. Veria das mãos calejadas dos tecelões da Silésia, que em 1844 haviam se levantado contra a fome e a exploração. Viria dos mineiros de Gales, dos operários de Lyon, dos camponeses irlandeses esmagados pelo landlordismo. Engels, que havia visto com seus próprios olhos o rosto da miséria em Manchester, não tinha ilusões. A revolução não seria um jantar de gala. Seria uma batalha suja, sangrenta, necessária. E então, em 1846, veio o convite que mudaria tudo. Uma pequena organização clandestina, a Liga dos Justos, composta majoritariamente por artesãos alemães exilados, procurou Marx e Engels. Queriam que eles redigissem um programa, algo claro, contundente, que pudesse ser distribuído aos milhares de trabalhadores que, na Europa inteira, começavam a murmurar palavras perigosas: socialismo, comuna, greve geral. Os dois aceitaram. Não por vaidade, mas porque entendiam que as ideias, para serem revolucionárias, precisavam sair dos livros e ganhar as ruas. O que nasceu daquele encontro não foi apenas um texto. Foi um estupim. O Manifesto Comunista, escrito em poucas semanas de febril colaboração, era uma bomba-relógio em forma de panfleto. Suas primeiras linhas já eram um desafio. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. E que espectro! Não um fantasma a ser temido, mas uma força inevitável forjada pela própria lógica do capitalismo. A burguesia, alertavam, havia criado seu próprio algoz. Ao concentrar a riqueza nas mãos de poucos, ao reduzir milhões a uma existência subhumana, ela havia plantado as sementes de sua própria destruição. Engels, com sua precisão cirúrgica, detalhou como a máquina capitalista devorava tudo, até mesmo os valores que a burguesia dizia defender. A família? Destruída pela jornada de trabalho de 16 horas. A moral? Corrompida pela compra e venda de tudo, até de pessoas. A pátria? Uma ficção útil para enviar jovens à morte em guerras por mercados. E a liberdade? Uma piada cruel para quem nascia acorrentado à miséria. Mas o manifesto não era apenas denúncia. Era um chamado. Proletários de todos os países, univos. Não um apelo vago, mas um plano de batalha.
A classe operária, disseram, não tinha nada a perder a não ser suas correntes. E um mundo a ganhar. Não um mundo de igualdade abstrata, mas de justiça concreta, onde o trabalho não fosse uma maldição, onde a terra e as fábricas pertencessem a quem nela suava, onde a educação, a saúde, a dignidade não fossem privilégios, mas direitos. Claro, os críticos riram. Os burgueses tremiam. Os governos proibiram o texto. Mas era tarde. As palavras já haviam escapado, como faíscas em um depósito de pólvora. Em Londres, em Berlim e em Paris, operários liam o manifesto em voz alta em reuniões clandestinas. Na Alemanha, a Liga dos Justos se transformou na Liga dos Comunistas, uma rede de agitadores determinados a transformar teoria em ação. E Engels estava onde sempre esteve, na linha de frente. Enquanto Marx, em Londres, mergulhava nos arquivos do British Museum para escrever O Capital, ele voltava a Manchester, não como observador, mas como combatente. Assumiu um posto no escritório da fábrica do pai, não por submissão, mas por estratégia. De dentro da besta poderia financiar a revolução. Cada libra que desviava para Marx, cada carta que escrevia para militantes na Europa, cada artigo que publicava sob pseudônimo era um golpe no coração do sistema que o havia criado. Porque Friedrich Engels não era apenas um teórico. Era um traidor de classe consciente. Um homem que poderia ter vivido no luxo, mas escolheu a luta. Que poderia ter fechado os olhos para o sofrimento, mas preferiu abrir os dos outros. E quando, décadas depois, ao lado do túmulo de Marx, ele declarou que seu nome viverá através dos séculos, não estava fazendo um elogio fúnebre. Estava afirmando uma verdade. As ideias que forjaram juntos não morrem. Elas ardem. E enquanto houver um só operário explorado, um só criança faminta, um só trabalhador acorrentado, aquelas palavras, a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes, ecoarão como um tambor de guerra. Porque a revolução, afinal, não é um evento. É um processo. E Engels, com sua vida, provou que até mesmo os filhos do inimigo podem se tornar seus algozes. Derrubado não por um decreto divino, mas pela fúria de um povo que já não suportava fome enquanto os palácios brilhavam. E ali, entre as barricadas de Paris, Marx e Engels não eram meros observadores, eram parte da tempestade. A Revolução de 1848 não foi um acidente da história, foi a confirmação brutal de tudo o que haviam previsto. Quando as contradições do sistema se tornam insustentáveis, as massas não pedem permissão para derrubá-lo, elas o arrasam. Engels, com sua experiência nas trincheiras da classe operária inglesa, sabia que a teoria só ganha vida quando molhada pelo suor e pelo sangue da luta. Enquanto Marx, exilado em Bruxelas, escrevia com a urgência de quem sente o chão tremer, Engels estava nas ruas, testemunhando como o proletariado, esse nada, desprezado pelos poderosos, se transformava no único sujeito capaz de reescrever o destino. Não era poesia. Era matemática histórica, quando os trabalhadores descobrem que sua miséria não é um castigo de Deus, mas uma engenharia dos donos do capital. A revolta deixa de ser uma escolha e torna-se uma lei da física social. E foi nesse caldeirão que o Manifesto Comunista deixou de ser um panfleto para se tornar um manual de guerra. As palavras que haviam sido escritas em mesas de biblioteca agora eram gritadas em praças públicas, passadas de mão em mão como pólvora. Proletários de todos os países, univos. Não era um apelo, era um aviso. Os governos tremiam porque sabiam, aquela não era uma ideologia a ser debatida, mas uma força material em movimento. A burguesia que tanto se gabava de sua ordem e progresso via suas certezas desmoronarem diante de uma verdade simples. Quando os oprimidos param de acreditar que sua exploração é inevitável, nenhum exército consegue contê-los. Marx e Engels não celebraram a queda de Louis Philippe como uma vitória, mas como o primeiro raio de uma tempestade maior. Sabiam que a Revolução de 1848 seria traída, pelos liberais medrosos, pelos republicanos vendidos, pela própria pequena burguesia que, no fundo, temia mais o socialismo do que a monarquia. Mas isso não importava. Porque pela primeira vez o proletariado havia entrado no palco da história não como figurante, mas como protagonista. E uma vez que as massas provam o gosto do poder, nenhum retrocesso apaga sua memória. Engels, sempre pragmático, voltou a Manchester não como um sonhador, mas como um estrategista. Se a revolução havia sido sufocada na Europa, o capitalismo seguia seu curso implacável, cavando sua própria cova. As fábricas inglesas que ele conhecia como poucas pessoas, eram o laboratório onde o futuro se revelava. A concentração da riqueza em poucos, a pauperização das massas, a crise cíclica que deixava milhões na ruína.
Cada relatório que escrevia para a situação da classe trabalhadora na Inglaterra era uma prova de que o sistema não apenas explorava, mas se autodestruía. E se a burguesia insistia em ignorar os sinais, pior para ela. Enquanto isso, Marx, exilado em Londres, transformava a derrota em arma. Se a revolução havia sido adiada, o trabalho teórico não podia parar. Era preciso desmontar as mentiras da economia política burguesa, mostrar como o lucro era roubo legalizado, como a mais-valia era o sangue sugarado do trabalhador. O Capital não seria apenas um livro, seria a sentença de morte do capitalismo, escrita com a precisão de um cirurgião e a fúria de um profeta. E Engels? Ele fez o que sempre soube fazer melhor, bancou a revolução. Não com palavras, mas com o dinheiro que herdara do próprio inimigo. Financiou Marx, sustentou jornais, ajudou refugiados políticos, tudo enquanto trabalhava na fábrica do pai, uma ironia cruel que ele encarava com um sorriso amargo. Porque no fundo sabia que cada libra gasto na luta era um golpe no coração do sistema que o havia criado. Quando olhamos para trás, não vemos dois homens escrevendo livros. Vemos uma forja. Uma aliança que transformou a derrota em estratégia, a teoria em ação, a utopia em horizonte. E se hoje o capitalismo ainda respira, é porque a classe que deveria enterrá-lo ainda não compreendeu seu próprio poder. Mas a história não perdoa. E quando o proletariado finalmente despertar, encontrará nas páginas de Marx e Engels não um manual, mas um espelho, a imagem de sua própria força, esperando apenas o momento de explodir. A burguesia industrial contra os latifundiários parasitários. Era o triunfo do livre comércio sobre o protecionismo feudal, uma vitória que Marx e Engels observaram com olhares aguçados, não como espectadores passivos, mas como estrategistas calculando o próximo movimento do tabuleiro histórico. A Inglaterra, epicentro da Revolução Industrial, tornará-se o laboratório onde o capitalismo exibia sua face mais crua e, ao mesmo tempo, suas contradições mais explosivas. E foi ali, entre as chaminés fumegantes de Manchester e os becos sombrios de Londres, que a dupla revolucionária iria forjar não apenas suas teorias, mas o próprio destino da luta de classes. Engels, com o pragmatismo que só quem conhece o cheiro do algodão e do aço pode ter, voltou a calçar as botas do gerente da fábrica familiar, não por submissão, mas por tática. Cada libra esterlina que extraía do suor dos operários, os mesmos que, ironicamente, financiaram a revolução com seu trabalho, era convertida em munição intelectual. Enquanto os patrões celebravam a queda dos Cornlaws como um avanço civilizatório, ele via além. A miséria que persistia nos bairros operários, a exploração que se sofisticava, a classe trabalhadora que, apesar das conquistas burguesas, seguia acorrentada a salários de fome. Era a prova viva de que o capital não cede um palmo de terra sem ser obrigado, e que sua derrocada não viria por concessões, mas por um abalo sísmico. Marx, por sua vez, mergulhou nos arquivos do British Museum como um mineiro em busca de ouro. Não eram apenas livros que ele devorava, mas os relatórios parlamentares sobre as condições de trabalho, os inquéritos sobre a fome na Irlanda, os dados que desnudavam a hipocrisia do progresso burguês. Cada página virava uma arma. Enquanto a Europa ainda lambia as feridas de 1848, ele escrevia o 18 Brumário de Luís Bonaparte, uma dissecação cirúrgica de como a burguesia, assustada com o espectro do proletariado, preferia entregar o poder a um ditador, desde que ele esmagasse os revolucionários em seu lugar. A mensagem era clara: a democracia burguesa não era um fim, mas uma armadilha. E o proletariado não poderia confiar em aliados que tremiam diante de sua própria sombra. A miséria material que o cercava, Marx vivendo em quartos alugados com a família à beira da inanição, Engels dividindo-se entre o ódio à exploração que praticava e a necessidade de bancá-la, não era um detalhe pitoresco. Era o combustível. Enquanto os exilados românticos de 1848 choravam suas derrotas em cafés parisienses, eles transformavam a dor em teoria e a teoria em plano. A Liga dos Comunistas, agora clandestina, era reorganizada não como um clube de debates, mas como uma máquina de guerra. O lema não poderia ser mais explícito: proletários de todos os países, univos. Não era um apelo abstrato, mas um chamado à insurreição coordenada. E quando, em 1850, a Liga se desintegrou em disputas mesquinhas, Marx não lamentou. Ele purificou. Expulsou os hesitantemente reformistas, os que ainda acreditavam em pactos com a burguesia, os que viam no socialismo um ideal distante em vez de uma urgência tátil. Restou um núcleo duro, disposto a tudo. Engels, entre um balancete e uma carta a Marx, treinava milícias operárias na Alemanha, enquanto este, em Londres, tecia as redes que um dia fariam tremer os palácios.
A derrota de 1848 não era o fim, era o ensaio geral. E a próxima vez não haveria concessões, nem ilusões, nem meias medidas. A próxima vez o proletariado não pediria permissão para tomar o que já era seu. A história, é claro, não se escreve com si. Mas em algum lugar entre as cartas trocadas apressadamente e os cadernos de anotações cheios de raiva e genialidade, Marx e Engels já sabiam. O capitalismo havia cavado sua própria cova. Restava apenas empurrá-lo para dentro dela. O liberalismo, aquele mesmo que se gabava de ter enterrado o antigo regime e sufocado as revoltas com a frieza de um contabilista, mostrava sua verdadeira face. Não era um sistema de liberdades, mas de concessões calculadas. Sim, havia derrotado o conservadorismo aristocrático, mas a que custo? A burguesia inglesa, satisfeita com suas fábricas fumegantes e seus lucros transbordantes, transformará a própria classe operária em uma caricatura de si mesma. Proletários com salários que mal davam para sobreviver, mas com justamente o suficiente para não se revoltarem. Era uma armadilha perfeita. E Engels, aquele observador implacável, via tudo com um misto de desdém e urgência. A Inglaterra, que deveria ser o berço da Revolução, tornará-se um pântano de acomodação. Enquanto o continente ardia, Londres dormia sobre um colchão de algodão, literalmente. E falando em algodão, a Hermann e Engels prosperava. Os mercados americanos se abriam como portas de um cofre, e os navios a vapor, aqueles monstros de ferro que cortavam os oceanos de Austrália à China, teciam uma teia comercial que sufocava o mundo em nome do progresso. A demanda por fios de costura explodia, e Friedrich, o filho rebelde do capital, era agora um de seus zelosos guardiões. Auditava os livros da empresa com a precisão de um cirurgião, não por lealdade ao sistema, mas por desconfiança. Seu pai, surpreso com a competência do filho, não sabia que cada número conferido, cada desvio corrigido, era também um golpe contra o próprio sistema que o enriquecia. Em 1851, a recompensa chegou, 7,5% dos lucros, uma fortuna que hoje equivaleria a um salário de 6 dígitos. Dinheiro sujo? Sem dúvida. Dinheiro necessário? Absolutamente. Porque Engels sabia muito bem o que fazia com aqueles lucros. Enquanto a burguesia inglesa se deliciava com seus jantares e caçadas, ele desviava metade de seu salário para um endereço em Londres, onde Marx, afundado em dívidas e teorias, escrevia a sentença de morte do capitalismo. Não era caridade. Era estratégia. A revolução não viria de discursos inflamados, mas de uma crise tão profunda que arrancaria a máscara do sistema. E quem melhor para antever essa crise do que um homem que gerenciava uma das engrenagens do monstro? Engels lia os mercados como outros leem o destino. Sabia que cada alta era um prelúdio de queda, que cada expansão escondia uma contração violenta. E quando a Guerra Civil Americana estrangulou o fornecimento de algodão das Carolinas, quando as fábricas inglesas pararam e os operários de Manchester passaram fome, ele não viu tragédia, viu oportunidade. Agora pensou, eles vão acordar. Mas Manchester não queimou. Os operários, em vez de se levantarem, curvaram-se. A fome não gerou revolta, gerou resignação. E Engels, entre a decepção e a ironia, compreendeu. A miséria sozinha não faz revolucionários. É preciso algo mais. Algo que Marx, em seu exílio londrino, ainda não havia decifrado por completo. Então, enquanto a Europa se reorganizava e as tensões entre França, Áustria e Prússia prometiam novos terremotos políticos, Engels fez o que sempre fizera. Financiou a guerra das ideias. Mandou dados, relatórios, exemplos concretos das entranhas do capitalismo para que Marx os transformasse em armas. Das Capital não seria um livro. Seria um arsenal. E enquanto o mundo via como um respeitável homem de negócios, membro da Cheshire Hunt, frequentador de clubes exclusivos, parceiro de aristocratas em caçadas luxuosas, Engels vivia outra vida. Uma vida onde Mary Barnes, sua companheira irlandesa, dividia com ele muito mais do que um teto, dividia a conspiração. Nunca se casaram. Não por acaso, mas por escolha. O casamento era uma instituição burguesa e eles, mesmo enredados no sistema, recusavam-se a ser domesticados por ele. E então havia Fred. Henry Frederic Demuto, o menino cujo sobrenome carregava um segredo que nem mesmo a história ousou desvendar por décadas. Filho de Marx? Filho de Engels? Pouco importava. O que importava era que quando a sociedade vitoriana teria deixado a criança ao abandono, Engels a assumiu. Sem alarde, sem reconhecimento público, mas com a mesma determinação com que financiou a revolução. Porque a justiça não se pede, se faz. Era uma vida de contradições brutais. De manhã, auditava lucros que sustentavam a opressão.
À noite, escrevia cartas que a condenavam. Caçava com duques e sonhava com a guilhotina. Mas se havia um fio que costurava tudo isso, era a certeza inabalável de que a história não era feita por heróis solitários, mas por forças que nem mesmo os mais poderosos podiam controlar. Os homens fazem sua própria história, diria Marx, mas não a fazem como querem. Engels sabia disso melhor do que ninguém. Havia visto os camponeses alemães do século XVI serem esmagados pela mesma lógica que agora esmagava os operários de Manchester. Havia escrito sobre isso em A Guerra dos Camponeses, onde a fé e a fúria não haviam sido suficientes para vencer a artilharia dos príncipes. A lição era clara: a revolução não viria de um surto de indignação, mas de uma crise tão profunda que o sistema não pudesse mais se sustentar. E enquanto a Europa se preparava para novas guerras, a Itália sonhando com unificação, a Prússia afiando suas garras, Engels, sob o pseudônimo de Poe, analisava o tabuleiro geopolítico com a frialdade de um estrategista. Seu ensaio sobre o Reno foi tão perspicaz que muitos atribuíram sua autoria a um general prussiano. Ironias à parte, o texto era mais uma peça no grande jogo: mostrar que o capitalismo não era apenas um sistema econômico, mas uma máquina de guerra que cedo ou tarde devoraria a si mesma. O resto era questão de tempo e paciência. Duas coisas que Engels, apesar de tudo, tinha de sobra. A história, porém, não se resumiu a lutos e cálculos financeiros. Enquanto Marx mergulhava nas entranhas do Das Kapital, obra que, quando finalmente publicada em 1867, revelaria ao mundo a anatomia do capital como um cirurgião desvela um cadáver, Engels enfrentava suas próprias batalhas. A morte de Mary Barnes, em 1863, deixou uma ferida aberta. Não era apenas a perda de uma companheira, mas de uma aliada intelectual, uma mulher que, como ele, entendia a luta nas ruas de Manchester tão bem quanto nas páginas dos livros. Marx, embora afogado em suas próprias dívidas e conflitos, não hesitou em estender a mão, primeiro com uma carta de solidariedade, depois com um pedido de auxílio que, apesar das tensões momentâneas, só reforçou o laço entre eles. A vida, afinal, tinha o hábito de testar até as amizades mais sólidas. Foi Lizzie, irmã de Mary, quem preencheu o vazio deixado pela tragédia. Com o tempo, o que começou como um refúgio tornou-se uma parceria, primeiro de afeto, depois de propósito. Em 1878, eles oficializaram a união, não por formalidade burguesa, mas como um ato de resistência contra as convenções que tanto desprezavam. O vínculo com as irmãs Barnes, aliás, aprofundou em Engels uma fascinação pela Irlanda, terra que ele via como laboratório vivo do colonialismo inglês. Planejava escrever uma história da ilha, desvendando como a opressão britânica forjava, ali, os contornos da revolta futura. O projeto, infelizmente, ficou no papel, mais uma vítima da urgência da luta que nunca esperava. Enquanto isso, Marx, após 17 anos de escavação intelectual, emergiu com o primeiro volume do Das Kapital. Não era um manifesto inflamado como o de 1848, mas uma obra monumental, uma fortaleza de ideias onde cada linha era uma arma. Engels, como sempre, esteve lá, revisando, aperfeiçoando, transformando páginas densas em projéteis precisos. A teoria do valor-trabalho, exposta ali, era a chave para entender a grande farsa do capitalismo. O trabalhador, espremido até a última gota de suor, via seu esforço convertido em lucro alheio, enquanto a ele restava a miséria disfarçada de salário. O operário torna-se um apêndice da máquina, escreveu Marx, e Engels sabia bem o que isso significava. Had visto, em Manchester, homens reduzidos a engrenagens, suas vidas medidas em horas de produção, seus sonhos calcinados pela chaminé das fábricas. A publicação do Das Kapital em 1867 foi um marco, mas não o fim. Engels, libertado em 1869 de seu contrato com a Hermann e Engels, aquele mesmo negócio que ironicamente financiou a Revolução, recebeu uma indenização que para os padrões da época, era uma pequena fortuna, 12.000 libras esterlinas. Dinheiro suficiente para bancar não só sua própria liberdade mas a de Marx também. Afinal, o capitalismo, em sua hipocrisia, tinha acabado de pagar pela própria sentença de morte. Com a astúcia de quem conhecia bem o sistema, Engels investiu parte do valor na bolsa, multiplicando recursos que dali em diante, serviram a um único propósito: a guerra contra a ordem que os enriquecera. Livre das amarras da fábrica, ele e Lizzie mudarão-se para Londres em 1870, justamente quando a Europa ardia. A cidade era o epicentro de um mundo em convulsão, e Engels, aos 49 anos, finalmente podia dedicar-se sem reservas à causa. Sua casa em Regent's Park Road tornou-se quartel-general.
um lugar onde revolucionários de meia Europa se encontravam, onde cartas eram cifradas, estratégias traçadas e textos traduzidos para semear a rebelião em cada canto do continente. Marx, a poucos quarteirões dali, em Maitland Park Road, era visita diária. Juntos eles formavam o cérebro de um movimento que na Primeira Internacional ganhava músculos. Mas a história, como sempre, tinha seus próprios planos. Enquanto Engels organizava a resistência nas sombras, Bismarck, o chanceler prussiano, orquestrava a unificação da Alemanha com mão de ferro. Em 1870, a Guerra Franco-Prussiana explodiu, um conflito que Engels, graças a fontes bem posicionadas, previu com precisão militar. Quando as tropas de Bismarck esmagaram Napoleão III em Sedan, ele ganhou entre os companheiros o apelido de o General não por acaso, mas porque entendia a arte da guerra tão bem quanto a da Revolução. A queda do Segundo Império Francês foi um golpe duplo, abria espaço para a Comuna de Paris, mas também revelava o rosto predador de Bismarck, que, vitorioso, anexou Alsácia e Lorena e impôs à França uma paz humilhante. E então veio março de 1871. Paris, sitiada e exausta, explodiu. Os trabalhadores armados tomaram a cidade. Pela primeira vez na história, o proletariado ergueu sua própria bandeira sobre uma capital. Engels e Marx, embora distantes, vibravam. Era o ensaio geral da revolução que sonhavam, um laboratório de luta, onde as ruas e não os salões ditavam as regras. Mas a Comuna duraria apenas 72 dias. Quando as tropas de Versalhes invadiam Paris em maio, afogando a rebelião em sangue, Engels já sabia, a derrota era temporária. A história, afinal, não se escreve com vitórias fáceis, mas com a teimosia daqueles que, mesmo derrotados, insistem em voltar. A Comuna não foi apenas um governo revolucionário efêmero, foi o primeiro clarão de um futuro que a Europa ainda temia nomear. Quando a Terceira República Francesa esmagou-a em maio de 1871, não estava apenas sufocando uma rebelião. Estava tentando apagar a prova de que o impossível poderia ser tentado. Mas a história não se deixa apagar tão facilmente. Enquanto as chamas da Comuna se extinguiam nas barricadas de Paris, outro incêndio se alastrava pelo continente, o da unificação alemã, forjada a sangue e ferro por Bismarck, que ergueu o Segundo Reich sobre os escombros da França derrotada. Marx e Engels observavam tudo com um misto de fascínio e frustração. A Comuna havia falhado, sim, bate não por falta de coragem, e sim por excesso de improvisação. Onde estava a organização revolucionária que transformaria o ímpeto das ruas em poder duradouro? Onde estava a disciplina que impediria a desordem de se tornar seu próprio algoz? Era uma questão que Engels não cansava de debater, especialmente quando o assunto era Mikhail Bakunin, o anarquista russo cujo grito por liberdade absoluta ecoava como um desafio direto ao marxismo. Para Bakunin, a revolução não podia ser contida em partidos nem em dogmas. Ela devia ser selvagem, espontânea, uma tempestade que varresse todas as hierarquias, incluindo, quem sabe, as que Marx e Engels pretendiam construir. O confronto era inevitável. Na Primeira Internacional, as duas visões se digladiaram até que, em 1872, no Congresso de Haia, Bakunin foi expulso, não sem uma ironia amarga. O homem que pregava a abolição de toda autoridade foi derrotado por um voto majoritário, o instrumento mais burguês de todos. A Internacional não sobreviveria por muito tempo à sua própria divisão. Em 1876, dissolvia-se em silêncio, vítima menos da repressão do que de suas contradições internas. Mas Engels não era homem de lamentar ruínas. Enquanto a Europa ainda discutia se o socialismo era um sonho ou uma ameaça, ele já estava traçando novas trincheiras. Na Alemanha, o solo fértil para a revolução não era mais Paris e sim Berlim. Lá, Wilhelm Liebknecht e August Bebel, líderes do Partido Operário Social Democrata, transformavam as ideias de Marx em força política real. Bismarck, o mesmo homem que unificara a Alemanha com canhões, agora tremia diante do crescimento dos socialistas. Em 1878, as leis antissocialistas tentaram calar o movimento. Em 1881, apesar da repressão, o partido conquistava 12 cadeiras no Reichstag. Engels, de sua janela em Londres, acompanhava tudo com a precisão de um estrategista. Escrevia sobre o novo Império Alemão, analisava suas fraturas, mas seu olhar se voltava cada vez mais para leste, para a Rússia. Esse gigante adormecido onde o socialismo poderia nascer de um jeito que nem ele nem Marx haviam previsto. Lá, a batalha não era entre operários e burgueses, mas entre dois futuros possíveis. De um lado, George Plekhanov, o pai do marxismo russo, que via na industrialização e no proletariado urbano a única via para a revolução.
Do outro, os populistas herdeiros de Nikolai Chernyshevsky, que enxergavam nas obchinas, as comunas camponesas, o germe de um socialismo rural, enraizado na tradição. Chernyshevsky, o homem que inspirara uma geração de revolucionários com seu romance O que Fazer, acreditava que a aliança entre intelectuais e campesinato poderia derrubar o tsarismo sem esperar pela fábrica ou pela cidade. Engels ouvia aqueles argumentos com ceticismo. Sim, as comunas russas eram um fascínio, um resquício de um passado coletivista que a Europa havia perdido. Mas seriam elas capazes de resistir ao avanço do capitalismo? Ou estavam fadadas a se dissolver, como a neblina diante do sol da modernidade? A Rússia era um enigma e Engels, apesar de sua admiração pela teimosia dos revolucionários russos, desconfiava que o socialismo precisaria de mais do que terra e tradição para vencer. Enquanto a política o consumia, no entanto, sua mente não se contentava com um só campo de batalha. Em Manchester, onde outrora havia conhecido a miséria operária que marcaria sua obra, Engels agora se debruçava sobre outro tipo de revolução, a científica. Darwin havia abalado o mundo com a origem das espécies, e a teoria da evolução ressoava em Engels como um eco de sua própria dialética. Se a natureza era um campo de luta onde apenas os mais adaptados sobreviviam, não seria a história humana, com suas classes em conflito, apenas mais uma expressão dessa lei universal? Ele se lançou, então, a um projeto ambicioso, aplicar o materialismo dialético não só à sociedade, mas ao próprio cosmos. Entre 1872 e 1883, escreveu ensaios que só seriam publicados póstumamente em 1927, sob o título Dialética da Natureza, um livro que, ironicamente, seria usado tanto para justificar o dogmatismo soviético quanto para inspirar dissidentes que viam na ciência uma aliada, não uma serva da ideologia. Em O Papel do Trabalho na Transição do Macaco ao Homem, Engels desvendava como o gesto mais simples, a mão que agarra uma pedra que molda uma ferramenta, haveria reescrito o destino da espécie. O trabalho não era apenas um meio de sobrevivência, era o ato que nos tornará humanos, que forjará nossa consciência, nossa linguagem, nossa capacidade de sonhar com um amanhã diferente. O trabalho é a condição básica e fundamental de toda a vida humana, escreveu. E nessa frase estava contida uma verdade tão óbvia quanto revolucionária: somos o que fazemos, mas também o que destruímos. Porque se o trabalho nos elevar acima dos animais, a exploração do trabalho, esse câncer do capitalismo, nos rebaixava a algo pior. Enquanto a Europa debatia se o socialismo era ciência ou utopia, Engels respondia com um texto que se tornaria arma e manifesto, Socialismo Utópico e Científico, publicado em 1880. Nele desmontava os sonhos ingênuos dos pensadores que, como Fourier ou Owen, acreditavam poder construir o paraíso com boas intenções e plantas arquitetônicas. O socialismo verdadeiro, argumentava, não nascia de modelos abstratos, mas da própria decomposição do capitalismo, um sistema condenado por suas contradições internas. A crise era inevitável, a queda, uma questão de tempo. E quando o proletariado tomasse o poder, não seria para reproduzir a opressão sob nova bandeira, mas para abolir o Estado, a propriedade, a própria ideia de classe. O Estado não é abolido, escreveu, ele morre. E com ele, a última cadeia que nos prendia à pré-história da humanidade. Mas a história, como Engels bem sabia, não espera pelos revolucionários. Enquanto ele traçava o mapa do futuro, o presente lhe cobrava seu preço. Lise, sua companheira de 2 décadas, a mulher que dividira com ele os anos de exílio e luta, adoeceu. O câncer a consumia, e o ar do mar, que antes aliviava sua asma, já não bastava. Em setembro de 1878, com a morte batendo à porta, ela pediu algo que Engels nunca imaginara conceder, um casamento. Não pelo papel, não pela igreja, mas por ela. Por eles. Um Anglican priest foi chamado às pressas. A cerimônia foi breve, quase clandestina, realizada à beira da cama onde Lise jazia. Horas depois, ela se foi. Marx, que perdera sua própria Jenny meses antes, escreveu a Engels: a dor é a mesma, mas você, pelo menos, teve tempo de se despedir. A morte, porém, não pouparia nem mesmo Karl. Em 1881, Jenny Marx sucumbira a um câncer de fígado. Marx, já debilitado, não resistiria por muito tempo. Engels o visitava diariamente, tentando aliviar com palavras e risadas o peso da doença. Até que na tarde de 14 de março de 1883, chegou à casa de Marx e o encontrou morto em sua poltrona. Tinham sido 40 anos de amizade, de brigas, de noites em claro escrevendo o Capital, de sonhos que só eles dois ousavam compartilhar. No enterro, em Highgate, apenas 11 pessoas compareceram.
Engels, de voz trêmula, pronunciou as palavras que ecoariam por gerações. Seu nome viverá através dos séculos, e com ele sua obra. Mas enquanto falava, sabia que o verdadeiro tributo não estaria nos discursos, e sim na luta que continuaria com ou sem eles. A revolução não morre. Ela apenas muda de mãos. Não foram apenas 11 corações que se partiram naquele dia em Igat. Milhões de revolucionários dos confins gelados da Sibéria às minas escaldantes da Califórnia sentiram o peso da mesma perda. Engels sabia disso. Enquanto o mundo burguês seguia indiferente, os oprimidos choravam em silêncio um homem que havia devotado cada fibra de seu ser para desvendar as correntes que os aprisionavam. Não bastava ser o guardião da memória de Marx, era preciso ser o arquiteto do futuro que ele havia esboçado. E assim, com as mãos ainda trêmulas do luto, Engels mergulhou nos manuscritos inacabados de O Capital. Cada página era um labirinto de genialidade interrompida, cada anotação um grito abafado pela morte prematura. Não havia tempo para lamentações, a história não esperava. Entre pilhas de rascunhos, ele encontrou não apenas economia, mas o esboço de uma revolução intelectual. Os volumes 2º e 3º, aqueles que Marx não viverá para concluir, exigiam mais do que edição, exigiam uma batalha. Contra o tempo, contra o esquecimento, contra a própria sombra de um sistema que tentaria enterrar aquelas ideias antes que fossem publicadas. Em 1885, o 2º volume finalmente viu a luz em alemão, como um farol em meio à tempestade. Mas o terceiro foi uma guerra. Engels não se limitou a organizar notas. Ele reconstruiu o pensamento de Marx com uma precisão cirúrgica, preenchendo lacunas com sua própria erudição, desafiando os limites entre colaboração e criação. Quando o volume 3º foi publicado em 1894, seu nome aparecia com destaque, não por vaidade mas por necessidade. Aquela não era apenas a obra de Marx, era o testamento de duas mentes que juntas haviam decifrado o código do capital. Mas Engels não se contentava em ser apenas o editor de um gênio. Entre os papéis de Marx, descobriu um tesouro inesperado: os estudos do antropólogo americano Lewis Morgan sobre a evolução das sociedades, desde as tribos iroquesas até o nascimento da propriedade privada. Era a prova de que a história não era um acidente, mas um processo, e que a família, o Estado e a desigualdade não eram eternos, mas construções a serem demolidas. Em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, 1884, ele aplicou o materialismo histórico como martelo sobre os alicerces da opressão, mostrando que até o amor e a parentalidade haviam sido corrompidos pelo capital. A América, porém, lhe reservava outra lição. Em 1888, aos 68 anos, Engels atravessou o Atlântico disfarçado de turista comum, enquanto greves sacudiam as fábricas da Era Dourada. De Nova York a Boston, ele observou o espetáculo do progresso, as luzes elétricas que iluminavam a noite como um presságio, os anúncios que vendiam sonhos enquanto os operários vendiam sua força por migalhas. Não era apenas uma viagem, era um vislumbre do futuro, um futuro que ele sabia, seria escrito com sangue e fogo. De volta à Inglaterra, o ar estava carregado de revolta. Em 1º de maio de 1890, 200 mil trabalhadores inundaram as ruas de Londres no primeiro Dia Internacional dos Trabalhadores. Engels marchou entre eles, não como líder, mas como um soldado entre iguais. A década de 1890 assistia ao renascimento do socialismo, ainda que fragmentado. De um lado, os intelectuais burgueses como William Morris, com sua utopia artesanal; de outro, os pragmáticos como George Bernard Shaw, que flertavam com reformas sem romper com o sistema. Engels os observava com um misto de esperança e ceticismo. A revolução não seria um salão de debates, seria uma tempestade. E então veio Eleanor, filha de Marx, herdeira de sua paixão e de sua fúria, casada com Edward Javelin, um homem de palavras afiadas e lealdades dúbias. Engels a apoiou incondicionalmente, mesmo quando as escolhas de Javelin o afastaram dos círculos operários londrinos. Afinal, a luta não era por pureza ideológica, mas por pessoas. Quando o reformismo de Keir Hardie ganhou força com o Partido Trabalhista Independente, Engels não virou as costas. Sabia que a história não era feita apenas por radicais, mas por aqueles que, mesmo tropeçando, seguiam adiante. Na Alemanha, o Partido Social Democrata avançava nas urnas, provando que as ideias de Marx não eram apenas teoria, eram um exército. Em 1889, Engels ajudou a fundar a Segunda Internacional, unindo vozes de Paris a Petersburgo. Mas as turnês pela Europa, os discursos inflamados em Zurique, Viena e Berlim, cobraram seu preço. O corpo, outrora robusto,
agora curvava-se sob o peso dos anos e das noites em claro. A visão falhava. O câncer de esôfago avançava silencioso, como um traidor dentro das próprias fileiras. Em agosto de 1895, com a morte à porta, Engels fez sua última escolha. Não haveria túmulo, nem monumento, nem peregrinações ao mármore frio. Seu corpo foi cremado, e suas cinzas lançadas ao mar livres, como sempre quisera ser. Deixou sua fortuna não a herdeiros de sangue, mas às filhas de Marx, Laura e Eleanor, e a causa que havia abraçado com a mesma intensidade com que um dia renunciara ao nome da família. Hoje muitos lembram de Engels apenas como a sombra de Marx. Mas a história não é feita de sombras. É feita de homens que, como ele, escolheram queimar em vez de apagar, que transformaram luta em luta, que entenderam, antes de todos, que a revolução não é um legado, é uma promessa. E promessas, quando feitas com sangue e tinta, não se quebram. Elas se cumprem. E aqui está o cerne da ironia que seus críticos nunca conseguiram engolir. Um homem que financiou a revolução com os dividendos do próprio sistema que queria destruir. Não era hipocrisia, era estratégia. Engels não vivia das contradições do capitalismo. Ele vivia para expô-las. Cada libra esterlina que passava por suas mãos não era um salário, mas um projétil. Cada ação na Bolsa de Manchester, um mapa das entranhas do monstro que ele ajudaria a desmontar. Não se trata de pureza ideológica, mas de eficácia revolucionária. Você acha que a guerra se vence com princípios ou com pólvora? Engels escolheu ambas. A amizade com Marx não foi um acaso histórico, foi um incêndio planejado. Dois homens que juntos transformaram a filosofia em dinamite. Meio século de colaboração não é lealdade, é uma conspiração contra o tempo. Enquanto Marx esculpia o capital com a precisão de um cirurgião, Engels era o anestésico que mantinha o paciente, o sistema, imóvel o suficiente para ser dissecado. E quando a morte chegou cedo para Marx, foi ele, o segundo violino, quem garantiu que a sinfonia não terminasse no segundo ato. Os volumes póstumos de O Capital não são notas de rodapé, são as últimas palavras de um homem que se recusou a deixar seu amigo ser silenciado pela história. Ah, mas você conhece Engels apenas pelo manifesto, não é? Aquele texto que, como um raio, iluminou 1848 e ainda queima hoje. Sim, Marx escreveu as linhas, mas foram duas mãos que assinaram a sentença de morte da velha ordem. Uma obra que não é apenas um panfleto, é um grito de guerra em forma de livro. Porém, reduzir Engels a coautor é como chamar Napoleão de tenente de artilharia. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra não é um relatório, é um soco no estômago da burguesia. Um jovem de 24 anos, sim, 24, escreveu o que nenhum acadêmico ousaria. Um retrato tão cru da exploração que as páginas pareciam manchar de fuligem e sangue. Não era análise, era acusação. E a acusação, quando bem feita, não precisa de juiz. Ela já é a condenação. Dizem que Engels foi apenas um editor, um ajudante de Marx. Como se organizar ideias fosse menos revolucionário que tê-las. Como se garantir que o capital chegasse às mãos dos operários fosse trabalho de secretário. Ele não era o eco de Marx, era o megafone. E megafones, quando amplificam a voz certa, derrubam impérios. Agora falemos das ditaduras, dos gulags, dos campos de reeducação. Sim, o século XX manchou o comunismo com sangue suficiente para afogar qualquer utopia. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Quantos desses crimes foram cometidos por Engels ou em nome do que ele realmente escreveu? O homem que passou a vida denunciando a opressão seria cúmplice de regimes que transformaram a igualdade em cadeias? Não. A história distorceu suas palavras como distorce todas as revoluções, transformando ideais em dogmas, e dogmas em tumbas. Engels não é responsável pelo que fizeram com suas ideias, ele é responsável por tê-las dado ao mundo antes que o mundo as corrompesse. E se você ainda duvida de seu legado, faça isto. Pergunte a qualquer operário do século XIX qual dos dois, Marx ou Engels, escreveu o livro que descrevia sua fome, seu trabalho, sua humilhação. A resposta não virá de manuais acadêmicos, virá das cicatrizes. Então, foi Engels um crítico eficaz do capitalismo? Não. Ele foi algo muito mais perigoso, um profeta que não se contentou em predizer o fim, ele ajudou a construí-lo. E se hoje o comunismo é uma sombra do que poderia ter sido, não é por falta de aviso, mas por excesso de traição. Porque Engels não escreveu para ser citado, escreveu para ser usado. E você? Vai apenas ler suas palavras, ou vai pegar em armas?